tudo que diz respeito a essa constituição estrutural desse corpo, musculatura, estrutura óssea, pelos, hormônios, ou seja, toda a estrutura desse corpo, ela precisa ser nutrida a partir desse sistema Pi-Wei. Toda a nutrição de afeto, de carinho, de acolhimento, de maternagem, precisa ser nutrida prioritariamente por esses dois sistemas. Se vocês conseguirem pegar assim bem a origem, um certo significado, ou talvez o significado mais importante desse sistema, desses dois sistemas, se vocês quiserem pegar em uma linha, uma frase, o que vocês acham mais fundamental do sistema Pi, o que vocês acham mais fundamental do sistema Wei? E quando eu estou chamando de fundamental, eu estou falando de fundamental e abrangente. Porque esse sistema também, ele dá conta, e muito, se nós estamos trabalhando aqui, e nós vamos trabalhar aqui muito dentro também de olhares assim que passam pelo que a gente chama do psicológico, do emocional, nutrição. Esses dois sistemas têm uma relação forte com nutrição. Nutrição dos alimentos, dos líquidos e sólidos, nutrição de afetos. Nutrição de afetos. O que eu estou querendo também sugerir a vocês é que todos esses sistemas, eles têm assim quase que umas duas ou três aspectos que fazem parte do sistema, que fazem parte da função desse sistema, da produção desse sistema, e que esses aspectos, quase que os outros aspectos, costumam ser o desdobramento desses dois ou três aspectos principais. É isso que eu estou querendo dizer. Então, se você às vezes pega um aspecto que ele é mais, digamos, periférico, aquele aspecto tem a ver com aquele sistema, mas aquele aspecto acaba sendo já um desdobramento, por exemplo, disso que o Antônio falou, ou disso que o Henrique falou, ou disso que o Eduardo falou. Então, se o Eduardo diz que o sistema Pi e o sistema Wei, baço, pâncreas e estômago, tem a ver com nutrição, ele está colocando uma palavra, nutrição. Olha o desdobramento que isso aí... olha o desdobramento que o sentido de nutrição para esse sistema vai apresentar para a gente. Então, tudo o que diz respeito à nutrição, tudo o que diz respeito à constituição que depende da nutrição, tudo o que diz respeito a essa constituição estrutural desse corpo, musculatura, estrutura óssea, pelos, hormônios, ou seja, toda a estrutura desse corpo, ela precisa ser nutrida a partir desse sistema Pi-Wei. Toda a nutrição de afeto, de carinho, de acolhimento, de maternagem, precisa ser nutrida prioritariamente por esses dois sistemas. E vai desdobrando. Uma pessoa que apresenta um quadro, e aí eu já estou falando, fazendo um salto aqui até para medicina, para biomedicina, um quadro de anemia, se isso não tiver um componente constitucional de Jing, histórico, familiar,
um tipo de anemia um pouco fora da mais comum. Esse tipo de anemia provavelmente tem a ver com esse sistema, com o Pi e com o Whey. Esses dois sistemas têm, como todos os outros, mas esses dois sistemas têm uma importância capital no dia a dia de cada um de nós, uma importância capital no espaço da clínica, do consultório, do atendimento ao paciente. Porque esses dois sistemas, eles são os responsáveis, principais responsáveis pelo Ti pós-celestial. Por tudo o que esse humano, esse corpo e esse organismo vai estar absorvendo do que ele come, do que ele bebe. O que ele faz com isso? Ele transforma isso, ele distribui isso pelo corpo todo, para a constituição do corpo todo, e ele elimina isso. Então, isso é sistema Pi e sistema Whey, baço pâncreas e estômago. Absorção de nutrientes líquidos e sólidos, transformação disso, distribuição pelo corpo todo e eliminação. Funcionamento: a pessoa tem um baço, pâncreas, o sistema bem organizado e o sistema estômago Whey também bem organizado, mesmo assim ele pode apresentar alguma questão de sangue por conta de uma ancestralidade. Mas a gente percebe que no dia a dia, isso da questão da ancestralidade vai ser uma minoria, uma boa minoria. De um modo geral, tem a ver com o que ele ingere, com o que ele come, com o que ele bebe, a forma como ele faz isso, tem a ver com a quantidade, com a qualidade e com a forma como ele faz isso, né? Se ele come de hora em hora, se ele fica 8 horas sem comer, se ele mastiga com calma, se ele come apressadamente, se ele faz uma mistura de muitas coisas no mesmo momento, se ele come mais separadamente. Ou seja, eu estou falando da forma, estou falando da qualidade do que ele come, se ele come só comida com agrotóxico, se ele come comida sem agrotóxico, é biodinâmica, não é biodinâmica, e a quantidade que ele come, né? Então, tudo isso vai ser determinante sobre esse sistema. Eu quero dizer também que esse sistema, no nosso... Esse sistema, esses dois sistemas na nossa cultura, eles acabam sendo sistemas muito agredidos, né? Violentados pela forma que nós temos de comer, beber, enfim, né? Nisso tudo que a gente está falando. Então, é fácil você identificar inúmeros problemas relacionados a esses dois sistemas, a Pi e a Whey. Vai fazendo assim umas articulações, percebendo o que acontece com cada um de vocês, porque isso está acontecendo com cada um de nós, né? O que faz bem quando você come, o que não te faz bem, por que faz bem, por que não faz bem, sabe? Se não faz bem porque esse aprendizado do outro passa muito pelo aprendizado de si, também vai por aí, né? Não dá com fome o dia inteiro, ou está sem fome o dia inteiro, então isso aí é rico já. Esse autodiagnóstico já pode começar a ser feito desde sempre, assim, sabe? Se compreender um pouco mais a partir
dos recursos da medicina chinesa. A partir dos recursos da medicina chinesa. Isso é um dever de casa constante aí para vocês, sabe? De estar pensando como é que vocês podem melhorar a saúde de vocês, nesse sentido assim de potência, de agir, de pensar, de realizar, de fazer, enfim, né? Serem primeiro os terapeutas de vocês mesmos e aí começar também a trabalhar com o outro. Então isso não depende de muitos livros, não depende de internet, não depende de tecnologia, depende de olhar, pensar, sentir, entender, compreender, encadear, articular, conhecer o corpo. Esse corpo está aí e pode ser cada vez mais conhecido. Tudo o que acontece nele, segundo o próprio Spinoza, não há nenhum afeto, nenhum encontro, nenhum afeto que ocorra nesse corpo que a gente não possa entender de onde vem esse afeto e como esse afeto produz mudanças e transformações nesse corpo. Eu acho esse um desafio muito bacana e muito factível. Dizer, olha, não tenha nada que aconteça no seu corpo que você não possa saber.